Então vamos lá, gente. Não sei se, né, todos já estudaram aí a lei do parcelamento do solo. Provavelmente vocês já viram alguma coisa lá em urbanismo, né? Na parte de loteamentos e desmembramentos, mas a gente vai dar uma reforçadinha aqui em alguns parâmetros legais, né? De aprovação também, relacionados a essa função, né? De parcelamento do solo que o arquiteto tem. Então, a gente tem a atribuição de trabalhar nesse tipo de projeto e a gente vai ver aqui, então, o que consiste num parcelamento do solo, o que pode ser feito, o que não pode, como deve ser feito, né? O que tem que acontecer na prefeitura e tudo mais. Lembrando que a gente tem uma lei federal de parcelamento do solo e nós temos as leis municipais de parcelamento do solo. Então, a gente vai começar falando da lei federal. Então, a Lei Federal de Parcelamento do Solo é a Lei número 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Ela é uma lei, né, já bem antiga, ela não foi refeita, porém ela sofreu já várias alterações no decorrer desses anos. Tá? Então, tem várias alterações nela. Se vocês pesquisarem ela aí na internet, vocês vão ver que tem várias alterações que foram acontecendo com o passar dos anos. Então, ela vai dispor sobre o parcelamento do solo urbano e dar outras providências, né, relacionadas a esse assunto. Então, essa lei federal aqui é uma lei base para que as leis municipais, até estaduais, sejam desenvolvidas. Então, a base, o mínimo, está na lei federal. E aí, cada município, cada estado vai estabelecer as suas normas complementares relacionadas ao parcelamento do solo municipal, né? Porque daí vai estar adequado às características daquela região, às características daquele local. Por exemplo, Maringá é uma cidade que tem um padrão alto de lotes, né? A gente tem lotes grandes. Então, é uma cidade que, quando ela foi planejada, ela teve esse objetivo, né? De ser uma cidade mais espaçosa, né? Uma cidade verde, então, que tivesse lotes maiores, ruas largas, né? Então, Maringá tem essa característica. Por isso, a gente vai ver mais no finalzinho, vocês vão ver que ela, né, dentro do que tem nos parâmetros da lei federal, Maringá tem uma exigência muito maior, né, do que esse mínimo que a gente tem na lei federal, porque isso se adequa às características da cidade. Por isso que daí cada município tem a sua lei de parcelamento do solo, e daí, de acordo com a sua realidade, com a sua situação, o município vai realizar, né, o seu parcelamento da sua forma. E aí, gente, prestem muita atenção aqui. Aqui aparecem três termos que tem bastante gente que confunde e coloca como se tudo tivesse o mesmo significado. Então, quando eu digo parcelamento do solo, esse parcelamento pode ser feito de duas formas: loteamento ou desmembramento. Então, parcelamento, loteamento e desmembramento, eles não são todos a mesma coisa. E tem gente que ainda confunde desmembramento com subdivisão de lote, tá? Então, prestem atenção nesses conceitos. O que seria fazer o parcelamento do solo? Parcelar o solo seria subdividir uma gleba em lotes. Então, o que seria uma gleba? A gleba seria um grande terreno e esse grande terreno ele estaria fora da... Gente, se alguém está falando no chat, fala no microfone, que eu não vou ficar interrompendo a aula, saindo da aula, tá? Porque eu não enxergo o chat. Eu fico com a tela, igual vocês estão vendo a minha tela aí, eu estou vendo aqui. Então, essa gleba, né, é um grande terreno que está fora dos parâmetros
de um lote urbano, tá? Então, vamos supor que a cidade foi crescendo, daí eu tenho uma chácara lá perto da cidade, e essa minha chácara ela passou a fazer parte do perímetro urbano. Porém, ela é uma chácara, ela não tem dimensão de lote urbano. E aí eu resolvo que eu vou fazer o parcelamento do solo dessa minha chácara. Então, eu vou subdividir essa minha gleba em lotes menores que atenderão aos parâmetros urbanísticos daquele município e daquela zona ao qual essa minha gleba pertence. Beleza? Então, isso é fazer o parcelamento do solo. Subdividir esse grande terreno que estava fora do padrão urbano em lotes menores. Beleza? Então, esse parcelamento vai poder ser feito de duas formas: ou loteamento ou desmembramento. Então, o que difere um do outro? Quando a gente vai fazer um loteamento, isso significa que eu vou dividir essa minha gleba em lotes menores e eu vou abrir novas vias de circulação. Então, vejam nesse desenho que tem aí embaixo, a gente tem lá, ó, vamos supor que essa é a chácara, né, que a pessoa quer fazer a subdivisão. Aqui tem uma rua já passando nessa, né, na beira dessa chácara. Aí, o que vai acontecer? Ó? Vai ter a abertura dessa via, uma via local, que lá no fundo tem um cul-de-sac, e eu dividi essa grande gleba aqui em diversos lotes que tem agora parâmetros urbanísticos, né, do meu município. Então, eles passam a ser lotes urbanos. Então, as glebas são esses espaços, né, enormes que a gente às vezes vê até no meio da cidade, né, que a gente chama de vazios urbanos, que é algo que os municípios tentam evitar que aconteçam, né, dentro do seu perímetro urbano, e daí a gente tem o IPTU progressivo e outros instrumentos para evitar isso. Nós vamos falar um pouquinho disso na semana daqui 15 dias. Então, a gente tem essa abertura de via e a subdivisão dos lotes. Então, isso caracteriza um loteamento, tá? Então, abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos, ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Então, mexeu com via, é chamado, esse parcelamento vai ser chamado de loteamento. Tá bom? Agora, o desmembramento. No caso do desmembramento, ele também é uma forma de parcelamento. Eu também vou subdividir a minha gleba em lotes, porém, no caso do desmembramento, eu não vou mexer com o sistema viário. Eu vou aproveitar o sistema viário já existente. Então, eu não vou abrir novas vias, logradouros públicos, não vou prolongar, modificar ou ampliar vias existentes. O meu sistema viário vai continuar o mesmo, eu só vou subdividir a minha gleba em lotes. Então, aqui, ó, a gente tem esse exemplo da imagem, né? A via que já era existente, a gleba, e aí só parcelou aqui em 2 lotes, beleza? O que eu falei daquela questão, né? Depois da subdivisão do lote. Depois que já está loteado, às vezes, né, dependendo da dimensão do lote, é possível subdividir, né, o que já estava loteado. Mas aí é um outro processo, tá? Que não está relacionado aqui com o parcelamento do solo. Beleza? Então, aqui, parcelamento, eu transformo aquilo que era uma gleba, que antes era uma zona rural, né, um grande terreno, em lotes que têm as características urbanas. Ficou claro? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar. Então, o que caracteriza que aquele terreno é um lote? Primeiro de tudo, o lote ele tem que ser servido de infraestrutura básica, tá? A gente já vai falar ali quais são essas infraestruturas.
E além dele ter essas infraestruturas, ele precisa ter dimensões que atendam aos índices urbanísticos que foram definidos lá no plano diretor ou na lei municipal da zona em que aquele loteamento ou desmembramento está situado. Então, para cada zona, a gente tem lá a testada mínima, o tamanho do lote mínimo para meio de quadra, para esquina, e tem também as dimensões máximas. E o que seria essa infraestrutura básica, né? Então, para ser considerado um lote, ele precisa ter escoamento das águas pluviais, né, que é o escoamento da água da chuva. Então, tem que ter todo o sistema lá de bueiro, de captação da água, né, e para onde essa água vai embora. Iluminação pública, esgoto, né? Tem alguns locais, às vezes, que não é possível fazer esgoto. Né? Não sei se vocês já viram algum bairro, que às vezes nem é um bairro assim de médio, alto padrão, e que não tem esgoto, que as pessoas têm que fazer fossa, né? Algum tipo de tratamento. Às vezes acontece pela questão da altitude entre o local onde a gente tem o tratamento do esgoto e aonde está localizado o bairro, às vezes não dá certo de escoar o esgoto. Então, pode acontecer de não ter, mas aí é algo particular ali de uma situação que vai ter que ser resolvido certinho na prefeitura. Abastecimento de água potável tem que ter, energia elétrica, tanto pública quanto domiciliar, e tem que ter as vias de circulação, tá? Esses dois que estão com asteriscozinho aqui, iluminação pública e energia elétrica pública, eles não são obrigatórios nas zonas habitacionais de interesse social, tá? Então, assim, gente, como eu falei lá no começo, essa infraestrutura básica aqui é o mínimo que tem que ter. Pode, se o município quiser exigir mais alguma coisa, ele pode, daí, na sua lei, exigir isso a mais. Tá? Mas todos os municípios brasileiros têm que exigir, no mínimo, esses itens que a gente está vendo aqui. Tá bom? Mas vocês podem até dizer para mim, mas, eu já vi loteamento por aí, gente que mora, né, em loteamentos que não tem toda essa infraestrutura e tal, né? Acontece, gente, porque a gente tem vários parcelamentos do solo que acontecem de maneira clandestina e não são aprovados na prefeitura. As pessoas compram esses terrenos e elas constroem, e daí elas não têm essa infraestrutura. Então, são coisas que acontecem realmente. E até mesmo, né, muitas vezes a prefeitura, ela até fica numa obrigação depois de ter que aprovar esses parcelamentos do solo, porque tem muitas pessoas que realmente compram sem saber que aquilo não está certo, né? Que aquilo é ilegal, e daí, como já tem as casas construídas, é todo um transtorno, né? Mas aí, né, uma outra situação. Só estou dizendo porque que às vezes a gente encontra, né, alguns parcelamentos do solo que não tem todas essas características. E aonde que a gente pode fazer o parcelamento do solo, né, para fins urbanos? Nas zonas urbanas, nas zonas de expansão urbana e em zonas de urbanização específica. O que seria isso? Quando a gente vê lá, né, o município de Maringá. O município de Maringá, ele é composto pela sua área urbana e por toda uma área rural que acontece em torno dessa área urbana. Tanto que se a gente pega um mapa dos municípios, às vezes Maringá vai ser menor do que um município que é pequeno em área urbana, né? Mas aí, então, a gente tem, né, toda essa limitação da zona rural também. Aí, quando é feito o plano diretor da cidade, é delimitada ali qual é a zona urbana desse município, né? Então, pega o mapinha do município, vê lá o que já está consolidado e delimita que aquilo lá é zona urbana. Tudo que estiver dentro dessa zona urbana, todas as glebas que estiverem ali dentro, podem ser parceladas. Além da zona urbana, também é definida a zona de expansão urbana, que é onde foi definido lá no plano diretor que a gente quer que a cidade cresça. Então, pode ser
que essa zona de expansão urbana seja um perímetro em torno de toda a cidade, como pode ser que ela seja uma área específica para um lado da cidade, porque às vezes o centro da cidade está ali e a cidade ela não está crescendo de maneira igual por todos os lados, né? E aí o plano diretor ele acaba forçando o crescimento para um dos lados que achar mais interessante. Então é definida onde é essa zona de expansão urbana. E podem ser definidas também zonas de urbanização específica. Daí vai depender de como foi desenvolvido esse plano diretor da cidade. Então, esses parcelamentos do solo para fins urbanos só vão acontecer dentro dessas zonas. Então, se eu tenho lá, né, uma chácara, um sítio, que eu queria muito lotear e vender esses lotes, mas ele ainda está fora da área de expansão urbana, eu não posso lotear, né, ou desmembrar. Eu tenho que esperar a cidade crescer, chegar lá perto para ter alguma mudança ali no plano diretor e aí a zona de expansão urbana até ela conseguir englobar essa minha propriedade, essa minha gleba, beleza? Nessa lei federal também coloca alguns pontos onde não é permitido parcelar o solo. Aqui, mais uma vez, esses são os pontos mínimos. O município pode usar esses mesmos pontos ou acrescentar melhorias, tá? Coisas que sejam melhores do que o que está aqui. Então, não é permitido parcelar o solo em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. Então, assim, tem a problemática onde não pode fazer o parcelamento, a não ser que essa problemática seja resolvida. Tá? Então, terrenos alagadiços ou sujeitos a inundações, não pode, a não ser que resolvam o problema. Também não pode parcelar terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, como um lugar onde teve um aterro sanitário, algo assim. A não ser que seja saneada esse terreno e daí permita essa ocupação. Também não pode lotear ou desmembrar terrenos que tenham uma declividade igual ou superior a 30%. Né? A não ser que tenha alguma exceção ali que as autoridades colocaram no plano diretor. Então, uma declividade superior a 30%, né? Imaginem, gente, uma rampa de estacionamento tem 20%, né? 30% é bastante coisa. Imagina subir, né? Tem a pessoa que está a pé, ela sobe uma ladeira, né? Então, a gente tem né, esse limite. Porém, vocês vão ver que na lei de Maringá é menos do que 30%, porque Maringá achou interessante, né, que fosse uma porcentagem menor do que essa, pela característica da cidade. Também não pode parcelar terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação, pelo tipo de solo ou por algum tipo de meu Deus, fugiu a palavra agora. A parte lá para baixo, né, do solo, algum tipo de pedra, algum tipo de rocha, né? Rocha, alguma rocha que não permita que faça a construção. Também não pode construir em áreas que são de preservação ecológica ou áreas que tenha muita poluição e isso impeça que as pessoas possam morar ali, até que isso seja corrigido. Beleza? Então, isso daqui é o mínimo que qualquer município tem que colocar. E também os loteamentos precisam atender a alguns requisitos. Então, o primeiro requisito que a gente tem aí são as áreas do loteamento que serão destinadas aos sistemas de circulação, à implantação dos equipamentos urbanos e comunitários e aos espaços livres de uso público.
Então, se eu fui lotear lá a minha chácara, né? Eu não vou poder vender todos os lotes dela. Né? Alguns lotes serão destinados à prefeitura, para que ela implante os equipamentos urbanos e comunitários. Comunitários seriam os equipamentos de educação, cultura, saúde, lazer, né? E, então, para implantar uma escola, um postinho de saúde, tá? Esse tipo de infraestrutura. E também tem que ter um espaço livre, né? Tem que ter alguma praça, um parque, né? Algo que a gente tenha ali um espaço de uso público também. E esses espaços, e também os sistemas de circulação, né? As áreas destinadas às vias. Porém, esses espaços eles precisam ser proporcionais à densidade da população que vai morar ali naquele loteamento. Mas como assim, Pro? A gente nem sabe, né? Quem que vai morar lá, como é que vai ser? Vai ser feita uma previsão através da lei municipal ou do plano diretor, aonde é definido quanto pode construir naquela zona. Então, por exemplo, se eu tenho uma zona residencial que eu posso construir apenas casas unifamiliares e até 3 pavimentos, né? E eu posso construir lá 70% do lote, né? Eu tenho parâmetros assim. Eu vou ter menos pessoas por metro quadrado, né? Agora, uma região que já permite que sejam construídos prédios, né, residências multifamiliares, a gente já vai ter um adensamento muito maior, muito mais pessoas por metro quadrado. E essas pessoas têm carros, então elas precisam de vias maiores, essas pessoas precisam de mais equipamentos urbanos, né, de mais postinho de saúde, de escola, de creche. Então, essas áreas reservadas para esses fins, elas vão ser proporcionais a essa ocupação que pode acontecer nessa região. Acontece bastante da gente, às vezes, ter uma implantação, né, de um edifício de múltiplos andares, com vários blocos, que acabam causando um transtorno nas vias, né? Porque começa a circular muito mais carros do que era esperado, e aí acaba tendo muitas vezes até que mudar a direção do trânsito por conta disso. Então a gente precisa prever isso e dar, né, uma proporcionalidade a essa situação. Outro parâmetro aqui sobre os lotes é que, pela lei federal, os lotes eles terão uma área mínima de 125 metros quadrados e a frente, né, atestada mínima de 5 metros. Então, gente, imaginem lá, né? Esse é o parâmetro mínimo. Então, 5 metros de frente, 125 metros quadrados. Daria um terreno lá de 5 por 25. Então, seria aquele terreno bem tripa, né? E aí, se a gente quiser deixar um recuo lateral, por exemplo, a gente teria lá 3,5 para construir, né? Só um pouquinho, gente. Então, gente, esse parâmetro aqui é o mínimo, porém os municípios podem exigir parâmetros maiores, como é o caso de Maringá. E ainda, eles colocam lá na lei federal que se o loteamento se destinar a uma urbanização específica ou edificação de conjunto habitacional de interesse social, também ele pode ter um mínimo menor do que esse. Então, assim, é um terreno já bem pequeno, né? Complicado de trabalhar, mas eles permitem ainda que seja menor, tá? Então, cada município vai decidir se isso daqui vai ser o mínimo para ele ou se vão fazer terrenos maiores, lotes maiores, né? Também a gente tem aqui o parâmetro que, ao longo das águas correntes, dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, a gente tem que deixar uma faixa não edificável de 15 metros de cada lado. Então, o que seriam águas correntes e dormentes? Né? Os rios e os lagos. Então,
ao redor dessas áreas e também, né, nas rodovias e ferrovias, a gente tem que deixar no mínimo 15 metros. Aqui, mais uma vez, tem municípios que exigem uma faixa não edificável maior em torno dessas estruturas. Tá? Então, tem município que exige lá 30 metros, então vai depender de cada parâmetro, né, municipal, mas o mínimo é 15. Também exige-se que as vias do loteamento novo elas têm que se articular com as vias existentes, né? As vias adjacentes oficiais, tanto as vias existentes como também as vias que já são projetadas e tem que se harmonizar com a topografia do local. Então, o que seriam, né, essas vias projetadas? A gente vai ver depois, Maringá, por exemplo, ela tem o seu plano, né, de vias, então a gente já tem ali em Maringá quais vias vão ser abertas obrigatoriamente quando for feito o parcelamento do solo. Então, as vias do meu parcelamento precisam se articular tanto com as já existentes quanto com as projetadas. E eu não posso, né? Porque daí, se eu fizesse aleatoriamente, eu não teria conexão com a cidade. Então, eu preciso fazer essa articulação. E a questão de se harmonizar com a topografia, né? Maringá é a parte planejada, a gente tem, né? Todo esse pensamento ali dessa topografia. Então, por exemplo, ali onde a gente tem a Praça das Antenas, que é uma área mais alta, né? A gente tem aquele bairro bem circular ali, né? Porque ele é como se fosse um morrinho. E aí a topografia, as vias vão obedecendo essa topografia do local. Então é importante isso. A gente também tem que, na legislação municipal, será definido em cada zona os índices urbanísticos do parcelamento do solo e de que maneira esse solo vai ser ocupado, que é o que a gente encontra, né, na Lei de Uso e Ocupação do Solo. E também as áreas mínimas que vão ter os lotes naquela zona e as áreas máximas, né? Então, o lote também ele não pode extrapolar lá uma quantidade de metros quadrados. Mas geralmente quem está parcelando o solo quer parcelar o máximo que puder, né, para vender mais lotes. Outra questão é que o poder público ele pode também exigir uma faixa não edificável para alguns tipos de equipamentos urbanos. Então, se ele precisa instalar lá um local para abastecimento de água, para serviço de esgoto, para energia elétrica, para coletas de águas pluviais, rede telefônica ou gás canalizado, então, ele precisa de alguma dessas infraestruturas, ele precisa instalar isso dentro daquele bairro, né? Ele pode exigir que tenha essa faixa não edificante ali para instalar esses equipamentos. Aí, gente, cumprido todas essas exigências, né? Os municípios precisam exigir isso em todos, né? Todos eles, no mínimo, isso que a gente viu. Quando uma pessoa, né, um arquiteto, for fazer o parcelamento do solo, ele então vai precisar seguir algumas diretrizes municipais. Alguns municípios não têm essas diretrizes prontas. E aí, o arquiteto, antes de elaborar o projeto do loteamento, ele vai ter que fazer uma solicitação à prefeitura para que a prefeitura defina as diretrizes de uso do solo, o básico de traçado dos lotes, de sistema viário, de espaços livres, das áreas que vão ser reservadas para os equipamentos urbanos e comunitários. Então, no caso da prefeitura, ela não ter essas diretrizes prontas no seu plano diretor, o arquiteto vai ter que entrar com um requerimento lá na prefeitura, e nesse requerimento ele vai apresentar uma planta dessa gleba, né, desse imóvel, contendo algumas informações. Então, ele vai apresentar lá a plantinha com as divisas da gleba que vai ser loteada. Nessa planta vão aparecer as curvas de nível, tá? Essas curvas elas vão estar a uma distância adequada
exigida pela lei municipal. Nessa plantinha também vão localizar os cursos d'água que estiverem por perto, os bosques e as construções existentes. Então, vamos supor, né, que eu tenho lá uma fazenda que vai passar por um parcelamento do solo. Nessa fazenda eu tenho uma igreja, né, que eu quero, né, que ela pretende ser conservada após o parcelamento. Eu tenho que locar essa construção, ou até mesmo se existirem outras, né, eu vou locar essas construções lá na minha planta. Também vou indicar ao redor da minha gleba, né, quais são os arruamentos que a gente tem, quais são as vias de comunicação. Vou indicar também todas as áreas livres, então as praças, os parques, tudo que eu tenho em torno da minha gleba. Vou indicar os equipamentos urbanos e comunitários, né, existentes ou na gleba ou fora dela. Então, as escolas, os postinhos de saúde, as creches. E vou ver, né, qual é a distância entre esses equipamentos e a área que vai ser loteada. Também vou pôr a informação, né, do tipo de uso que o meu loteamento se destina, quais as zonas que eu tenho ao redor dessa minha gleba. Então, com essas informações todas que serão passadas para a prefeitura ela vai indicar nessa mesma planta que o arquiteto entregou lá as diretrizes de acordo com o planejamento municipal. Então, nessa planta, eles vão indicar as ruas ou estradas que sejam existentes ou projetadas que compõem o sistema viário do município e que estão relacionadas com o loteamento pretendido e que devem ser respeitadas. A prefeitura também vai nos dar um traçado básico do sistema viário principal do nosso loteamento. Ela também vai definir aonde precisam estar locados, mais ou menos, né, uma localização aproximada, de onde precisa ter terrenos que vão ser destinados aos equipamentos urbanos e comunitários e às áreas livres. Então, por isso que tem que indicar onde que tem esses equipamentos para eles verem dentro do lote aonde que é mais interessante que tenha essas áreas. Também vão indicar as faixas sanitárias do terreno para escoamento de água pluvial, vão indicar as faixas não edificáveis, vão indicar qual a zona ou zonas de uso predominante nessa área. E essas diretrizes elas vão vigorar por um prazo máximo de 4 anos, que é o prazo que uma pessoa tem para fazer o parcelamento do solo quando ela dá entrada na prefeitura. O município que tiver menos do que 50 mil habitantes, ele não é obrigado a passar essas diretrizes. Tá? Então, os terrenos que são menores, os municípios que são menores, eles não têm essa obrigatoriedade de passar por esse processo. E também não precisa fazer esse requerimento na prefeitura se o município que eu estou fazendo parcelamento do solo, ele já tiver essas diretrizes de urbanização, que geralmente são feitas no plano diretor, né? Então, se ele já tem essas diretrizes ali no plano diretor, ele pode dispensar essa fase de fixar as diretrizes, beleza? Então, tem que observar isso. Se o município ele já tem plano diretor, já tem diretrizes, ou se ele tem menos do que 50 mil habitantes, daí pode pular essa fase ali de fixar as diretrizes. E aí, né, depois dessa etapa das diretrizes, ou observando as diretrizes existentes no plano diretor, o profissional ele vai apresentar à prefeitura um projeto, né, contendo todos os desenhos, memoriais descritivos e um cronograma de execução com uma duração de no máximo 4 anos. Vai apresentar certidão atualizada da matrícula da gleba e a certidão negativa de tributos municipais. E aí, esse loteamento ou desmembramento, ele tem que ser aprovado pela prefeitura
antes de ter início, beleza? Então, igual a gente aprova as obras, né, as edificações, a gente também tem que aprovar o parcelamento do solo. Agora vamos falar um pouquinho da lei de parcelamento do solo de Maringá, tá? Eu só vou mostrar aqui para vocês onde a gente encontra as leis, tá? Então, aqui a gente tem, né, o portal de serviços no site da prefeitura. E aqui na parte do Agiliza Obras, tem toda a parte de legislação que está relacionada a essa questão da construção, né? Então, tem o Código de Obras, tem a lei do Agiliza Obras, tem a lei de desocupação do solo e tal. E aqui tem duas leis que estão relacionadas ao assunto, que são as leis de diretrizes viárias e a lei de parcelamento do solo. Eu vou abrir aqui. Então, a lei de parcelamento do solo é a lei 889 e a lei do sistema viário é a 886, tá? Então, elas substituíram a lei 334 e 333, tá? Então, tá lá no site da prefeitura, atualizadinho, beleza. Eu já volto aqui, então. Então, em Maringá, eu peguei aqui algumas partes da lei para mostrar para vocês como que a gente teve alterações, né, em alguns fatores relacionados à lei federal. Então, primeiro fator, né, aqui, ó, o texto começa: nenhum parcelamento do solo para fins urbanos será permitido em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. Então, vejam que essa primeira frase é igualzinho à lei federal. Aí depois, terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados. Também a frase é igualzinha da lei federal. Agora vejam aqui, ó, terrenos com declividade igual ou superior a 15%. Então, Maringá tem uma exigência maior aqui em relação à declividade do que a lei federal. Então, na lei federal era 30%, Maringá exige que seja menor do que 15% a inclinação do terreno para que ele seja loteado, tá? Outra questão, o tamanho dos lotes, né? A gente viu ali que na lei federal eles exigem no mínimo 5 metros de testada e 125 metros quadrados. Então, aqui no município de Maringá, a gente tem lá, ó, lote padrão residencial e comercial no município de Maringá. Ele precisa ter testada e largura média mínima de 12 metros, com área mínima de 400 metros quadrados. Isso daqui para um lote que está situado no meio da quadra. Num lote de esquina, uma testada de no mínimo 15 metros e 475 metros quadrados. Então, vejam que a exigência em Maringá é muito maior do que a exigência federal. Daí a gente viu lá na lei federal que para zonas, né, especiais de interesse social, onde teria conjuntos habitacionais, a gente poderia ter áreas até menores do que o que é exigido na lei. Em Maringá, no meio de quadra, a testada mínima é de 10 metros e a área mínima é de 200 metros quadrados. E na esquina, 13 metros e 260 metros quadrados. Tá? Então, é menor do que o lote padrão de comércio e residência, mas não é menor ainda do que o da lei federal. E a gente encontra as informações de lote testada a mínimos lá na lei de uso e ocupação do solo. Então, tem lá, né, a zona, peguei só um pedacinho da tabela, então aqui a zona central, por exemplo, ela tem uma exigência de lote testada mínima. Então, para meio de quadra, são 13 metros de testada e 520 metros quadrados.
E para a esquina, 15 metros de testada e 600 metros quadrados. Então, além daquilo que está definido na lei de usucapião do solo, a gente tem a exigência da zona, que ainda pode ser maior do que a de uso e ocupação do solo, igual a gente está vendo aqui. Então, só reforçando, né? O lote ou data é um terreno oriundo de parcelamento do solo, com acesso ao logradouro público, dotado de infraestrutura, cujas dimensões e área atendam aos parâmetros urbanísticos definidos na lei municipal para a zona em que se localiza. E a testada é a frente do lote, definida pela distância entre suas divisas laterais, medida no alinhamento predial. E aí tem aqui, né, as dimensões mínimas dos lotes e depois vem os outros parâmetros para construção. Agora vamos dar uma olhadinha ali na lei. Então aqui, gente, primeiro, na lei de uso e ocupação do solo, né, a gente tem, ó, então ela está toda, né, baseada na lei federal e algumas leis complementares, plano diretor de Maringá. Aí a gente tem lá, né, o que é zona urbana, o que é zona rural, né, todas as definições, objetivo da lei, que tem tipo de um glossário, né, explicando o que seriam, né, cada uma das definições. Então, por exemplo, espaço livre de uso público, áreas como praça, área de loteamento reservada ao uso comum ou especial do povo, seriam áreas para recreação, lazer e atividades ao ar livre. Tá? Então, tem todas as definições aqui. O que é gleba, tudo certinho. Então, se tiverem alguma dúvida. Daí aqui começa a falar do parcelamento para fins urbanos, que é aquela partezinha que eu coloquei ali no slide, onde não pode, né, fazer o parcelamento do solo. Aí aqui vai dando vários parâmetros, depois vem aqui com os lotes padrão, que a gente viu. Então, lote padrão residencial e comercial. Aí, por exemplo, o comercial e o residencial que a gente viu é de 400 a 475 no mínimo. Aí aqui, ó, um lote industrial já é bem maior, ó. Então, no lote industrial, ele vai ter no mínimo 20 de frente, 1.000 metros quadrados no meio de quadra, e 30 de frente, 1.500 metros quadrados se for de esquina. Pois zona especial de interesse social que nós já vimos. Lote padrão residencial fechado, né? Os condomínios fechados também tem a exigência aqui. Se for um loteamento fechado na zona rural, também tem as exigências, tá? Então tem sempre, né, que for fazer, né, esse tipo de projeto, tem que olhar certinho aqui todas as questões, né, necessárias. Fala aqui sobre o tamanho das vias, né? Avenidas, ruas, eixos de comércio e serviço. Então tá tudo explicadinho aqui. Então, só para vocês, né, verem, aqui tem as proporções, ó, da área, né, para cada um dos tipos de equipamentos. Então, vocês encontram as informações que vocês precisam aqui, tá bom? Então, não vou ficar, né, olhando tudo com vocês, porque daí fica muito chato e também a gente, né, quando precisa analisar a legislação, ela está disponível, né? Então, vocês podem olhar aqui. E aqui, para vocês verem a lei das diretrizes viárias de Maringá, então a 886. Então, aqui a gente tem o mapa do município de Maringá. Então, ele está dividido em pranchas. Ó, deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom. Então, está dividido lá em diversas pranchas. E aí, você vai olhar lá onde está localizado o seu terreno, a sua gleba, né?
para ver quais são as diretrizes viárias que tem para aquela área, né? Então, por exemplo, onde tem o rio, né, um curso de água corrente, tem a área de preservação, tá vendo? A área verdinha. E aí aqui, ó, tem a diretriz, esses pontos traço aqui são as diretrizes viárias, então onde precisa passar as vias. Então tem algumas regiões que ainda estão mais livres, né? E tem algumas regiões, como essa daqui, tá vendo? O sistema viário ele já é bem definido, né? Depois vai ser apenas loteado internamente, mas tem que seguir todo esse arruamento que está aqui. Então, os lotes rurais, né? Eles estão divididos aqui, tá vendo? Esses tracejadinhos. E aí, quando eles forem loteados, né? Eles vão seguir todo esse arruamento. Então, para cada área ali tem a sua prancha e tem as vias que precisam ser seguidas. Eu vou chegar em um aqui que está mais perto da área já consolidada, para vocês verem como daí já é mais bem definido ainda. Aqui, ó. Então, por exemplo, ó, aqui, olhem só como já é super bem definido, porque ó, eu já tenho aqui uma área consolidada, tá vendo? Então, os bairros ao redor, eles já estão bem definidos como vai ser o arruamento. Vou mostrar mais um aqui. Aqui também, ó. Então, já tem uma área consolidada. Então, as áreas próximas às áreas consolidadas já estão com suas diretrizes bem definidas. E nas áreas mais afastadas, a gente vê que é algo um pouco mais livre ainda, né? Olha só aqui, né? Já é uma área super consolidada, então tem as diretrizes aqui para essa região ali. Aqui também já é uma área bem consolidada, né? Então a gente só tem as diretrizes viárias aqui. Aqui as diretrizes viárias, né? Já estão bem definidas também. Então, o profissional que for realizar, né, um loteamento, um parcelamento do solo, né, ele tem que seguir, né, aqui, ó, tá vendo, na área mais central da cidade, né, tá aqui os dois, o parque e o bosque. Então, algumas regiões que ainda precisam ser loteadas, ser, né, desmembradas ou loteadas, já estão ali, as diretrizes aqui também. Então, só para vocês terem conhecimento aí, né, de que essa lei existe, ela precisa ser respeitada, né? Então, a gente tem que olhar certinho e não sair fazendo as coisas por nossa conta e depois, né, que a gente vai descobrir que a gente já tem as diretrizes. Então, no caso de Maringá, a gente não teria aquela etapa ali de pedir as diretrizes viárias, né? Elas já estão prontas, né? Já está tudo definido na lei. Então, o arquiteto ele tem a obrigatoriedade de analisar as leis e a partir disso ele vai fazer o seu projeto do loteamento ou do desmembramento. Alguma pergunta, alguma dúvida? Nada? Estão acordados aí? Só tô vendo a Júlia. Sim, estamos acordados. Gente, então o nosso conteúdo de hoje é esse, tá? Daí a gente vai ter uma atividadezinha na semana que vem, só para daí a gente finalizar, tá bom? Tudo bem. Deixa eu só marcar aqui quem chegou.